Hoje é só agressão, se você falar um A torto pra eles, uma coisa que eles não gostam. Esses dias atrás me enquadraram, eu não lembro o que eu falei pra ele, o cara falou, cara, se você falar mais um A, eu vou tirar toda a raiva que eu tô em cima de você, que te encher de porrada. As violências policiais e as polícias que violentam essa população são várias, né? Tem desde as torturas cotidianas absurdas, assim, que é impressionante eles fazerem. Então, coisas do tipo rasgar dinheiro, roubar o cigarro da galera, espancar mesmo, levar, tipo, pessoas pra trás do ônibus, aonde todo mundo sabe que não tem câmera, espancar as pessoas, ameaçar. Tem, inclusive, GCMs com predileção de bater em grávidas, que todo mundo sabe. É dessa forma que eles tratam as pessoas, entendeu? Hoje em dia não existe mais confronto de usuário com polícia. Existe a covardia da polícia para com o usuário. Eu tinha meu problemas familiares de não aceitação por ser uma mulher trans e acabei chegando em situação de rua. Aí há 2 anos atrás, eu já era uma múltipla artista aqui no território, já fazia alguns trabalhos na entrega de insumos, que é alimentação, água, kit higiene, ração e várias outras coisas. E eu fui agredida por um GCM aqui no território, eu estava indo tirar uma doação para o projeto que eu trabalho, que eu faço parte, que é o Coletivo Tem Sentimento. E nessa dele me revistar e jogar todas as sacolas que eu tava com as roupas de doações no chão. Eu tinha acabado de passar por ele sem nada na mão. Voltei 5 minutos depois e ele acabou quebrando um cacetete no meu quadril e eu acabei aparecendo na televisão do Brasil inteiro com essas imagens, né? Foram vários abusos sofridos, eu sou uma mulher trans, eu teria que aguardar e eles chamaram uma mulher para que ela viesse, me abordasse e tudo mais. E aí não foi assim. Então tem um recalque por trás dessa vontade que essa galera morra, que é por trás desse racismo, por trás que é muito violento, assim. E é violento dos transeuntes que passam e xinga, é violento dessa polícia que é paga pela sociedade inteira para violentar mais ainda pessoas que já foram violentadas a vida inteira e estão aqui porque foram violentadas, né? Não é a violência que vai tirar elas daqui, é a violência que trouxe elas para cá. Há uma aposta de que a violência, a truculência da força de segurança contra essa população vai fazer com que ela simplesmente desapareça desse território e pare de ficar aqui, né? E isso, em 2012, fica muito marcado pela operação da Polícia Militar Dor e Sofrimento, né? Naquele momento, foram colhidas tantas denúncias de violação de direitos humanos naquele período que o Ministério Público do Estado de São Paulo entrou com uma ação e conseguiu impedir a atuação da Polícia Militar na Cracolândia naquela época. Revistas indiscriminadas, imotivadas, abordagens e agisse com essa violência direta contra esse grupo de pessoas que fica aqui. E daí, com a saída da Polícia Militar, quem começa a ocupar esse espaço de fazer esse patrulhamento ostensivo e preventivo, que é função constitucional da Polícia Militar, passa a ser a Guarda Civil Metropolitana. Quando se elaborou a Constituição de 88, se pensava numa Guarda Civil cidadã, uma Guarda Civil que fosse amiga da sociedade e não violenta contra a sociedade. Essa era a ideia do Constituinte. Só que o que a gente vê, ela atuando como polícia militar fosse, né, então fazendo todo o trabalho que seria da polícia militar, hoje com a guarda, que fortemente armada, né, inclusive com fuzil, só que sem os protocolos que a polícia militar tem, sem ouvidoria, a polícia militar já tem inúmeros problemas, mas é uma instituição que está minimamente mais organizada na sua estrutura para atuar em situações aqui, a guarda não. Eu estava sentado aqui na Rio Branco, ali na frente, eu sentado ali, estava eu, uma deficiente, a Janaína, ela estava dormindo. E aí eles vieram, mandaram assim, eu não vou sair daqui, senhor. Se ela não acordar e não levantar comigo, eu até levo ela, mas se ela não quiser sair, eu não vou sair daqui porque eu tô do lado dela, ela tá dormindo. Ele falou assim, mas se você não sair, se eu passar aqui de novo, você vai apanhar. Eu falei assim, demorou, só conta. Porque a gente cansa de ver, às vezes ali a gente vai ali para pegar uma alimentação ali, na Cracolândia, os meninos estão ali, então a alimentação é entregue por volta de meio-dia e volta de 6 horas da tarde. Na hora que dá umas 11h30, os meninos estão lá, aí quando troca a guarda, aí os guardas estão ali, o pessoal tá de boa na fila.
Quando troca a guarda, a gente chega aí, um guarda conversa com o outro, olha ali pra fita, daqui a pouco já vai ali com cacetete, com spray de pimenta pra tirar os caras dali. Sendo que os caras estão esperando pra se alimentar. Entendeu? Ali já o que acontece? Ele já levanta a ira dos caras. Entendeu? A revolta dos caras, os caras começam a xingar, eles começam a já dar tiro. Hoje em dia eles já estão mirando o rosto dos caras, eles já não miram mais a perna igual eles miravam antigamente. O tórax não. Eles miram o olho, entendeu? Das pessoas, o rosto, eles só estão mirando na face, eles estão dando tiro na face. É uma estrutura violenta que vem da prefeitura e vem para a base. Quando você pega um governo que põe comando na GCM, ela age de uma maneira. Este comando, atualmente, é o seguinte, é pau. É isso que eles estão fazendo. Pelo menos 2 vezes por dia há uma operação de limpeza, né? Então as pessoas estão de um lado da rua, elas estão deslocadas para o outro lado da rua para esse lado aqui ser limpo, né? Os guardas, eles poderiam nessa hora, por exemplo, auxiliar em tese para que nada acontecesse. Então, para quem vem limpar, entrasse com tranquilidade, quem tem que sair, saísse com tranquilidade e a rua fosse limpa, que é interesse de todo mundo. Infelizmente, o momento de limpeza urbana acaba sendo um momento que as pessoas são confinadas em um espaço, privadas do seu direito de vir, às vezes privadas do direito a acessar água, banheiro. Então, mais um momento de violação. Não precisaria ser assim. Eu não quero ficar trancado. Deixa nós livres. Tranca 2 vezes por dia. E se nós discutimos com você, você quer dar borrachada. Eu não tô agredindo você nem respeitando. Eu só tô de saco cheio de você. Porque quando a gente tava na Princesa Isabel, a gente sabia o horário do Rapa. Todo mundo saía no devido horário. Eles iam lá, limpavam, voltavam. Agora são 6 mini Cracolândia. 200 pessoas em cada, mais ou menos. Só tirando a da Protestantes, que é a principal onde fica mais gente, mas nas outras 5, 200 pessoas em cada lugar. Da onde a cada 2 horas em 5, 6 viaturas e... Aí já sai aquele bolão. Aí eles vão seguindo nós. Quando nós chegamos na esquina da rua que a gente estava, eles vão embora. Aí nós voltamos pra onde nós estávamos de novo. Na gestão do Dória e continua no atual prefeito, a política da Guarda Civil Metropolitana é sistematicamente de repressão. Há alguns meses, o Ministério Público fez uma denúncia grave do envolvimento de guardas municipais com milícias, fazendo o papel de milícia, extorquindo comerciantes, uma vergonha. A repressão sistemática anda de mãos dadas com a corrupção. Mas acho que aqui tem uma coisa de a galera não tem pudor de testar as maldades, sabe? Desde treinar a inteligência artificial para ela ser racista no resto da cidade, no resto do estado, mas também ver até que ponto eles podem chegar, sabe? Até que ponto da tortura eles podem chegar, até que ponto da violência eles podem chegar. Hoje, então, o Muralha Paulista é esse programa de segurança pública do governo do estado de São Paulo, que visa integrar todos os tipos de tecnologia que tem. Então, tanto as câmeras que tem na rua, quanto as câmeras que eventualmente os policiais tenham as câmeras operacionais portáteis, né? E isso também está começando a ser aplicado aqui na Cracolândia. É mais uma forma de criminalizar as pessoas pobres que aqui estão, né? Apostar no encarceramento como uma suposta solução para um problema que é muito mais profundo. O sistema de monitoramento por câmera, por si só, não é ruim. O problema do monitoramento que foi construído na atual gestão é que tem um sistema que, na identificação facial, leva em conta muito a cor da pele. Todo mundo já entendeu que até, né, a galera do Supremo já entendeu, já falou publicamente que as guerras às drogas é racista, destrói a vida das pessoas, acaba com... e assim, é absolutamente lógica, é irracional, é cara, é ineficiente. Aquilo vira um barril de pólvora como está hoje. É um ambiente conflagrado. Nesse ambiente conflagrado, muito difícil saúde e assistência entrarem. Muito. Então, primeiro, distensionar o ambiente.
distensionar, começar a verificar a situação de cada uma daquelas pessoas, como seres humanos. Eu sou multipartista hoje, saí das ruas, consigo realmente pagar o meu aluguel, mas eu ainda continuo sendo uma pessoa vulnerável. Porque às vezes eu passo necessidade na minha casa, necessidades básicas, faltam muitas coisas ainda. Eu só quero ter a oportunidade de ser uma pessoa melhor, de poder me cuidar melhor, de poder estudar, entendeu? E levar o que eu tenho para levar, que é a arte, a música. O que nós herdamos, ou herdei da minha família, é o respeito. Respeito às pessoas, aos princípios, às autoridades e valores. A oficina de letramento, ela consiste no letramento racial, no letramento de consciência de classe, raça e gênero. Estamos lendo juntos, então a gente usa a metodologia de oralidade, escrevivências e alfabetização. TTT significa teto, trampo e tratamento. Eu sou um dos mais antigos, né? Comecei desde novembro de 2021. Através deles eu consegui parar com a droga, eu consegui arrumar minha graninha, você tá ligado? O sistema, ele quer moldar, manipular, conduzir, dominar, com todas essas estratégias, né? Eles querem nos civilizar. Foi muito difícil sair relatos sobre amor. Foi muito difícil. Aí a gente insistiu, eu trouxe mais 2 textos, ficamos mais 2 aulas falando sobre amor, até a gente conseguir tirar só os relatos da violência. Porque os primeiros relatos são esses, da violência, onde você não tem espaço, onde você é toda hora agredido, toda hora violentado pela polícia. Eu tava usando demais. Eu tava me afetando cada vez mais. E aí, eu tô começando a tentar parar, né? E o TTT tá me ajudando, por quê? Porque eu venho o curso, ocupo o meu horário, eu tenho algo pra me fazer. Alguns de nós não lê, não sabe escrever. Então no início era para isso. A grande maioria são pessoas negras, pessoas retintas, pessoas que estão participando do projeto, né, do TTT, já há algum tempo. E recente na UFA, estão participando do projeto POT, né? Por isso que eles estão aqui fazendo essa aula, essa unidade de formação artística, né? Que seria como se fosse o trabalho delas, né? Então elas têm que estar aqui das 9 às 5 da tarde, fazendo aulas pela manhã e aulas pela tarde. Essa aula aí de letramento me fez lembrar a época que eu estava na faculdade, né? Que eu larguei devido ao uso de crack, eu fui largando tudo. Então, me traz coisas boas da minha vida, sabe? Amor, pensamento, percepção e atitudes. A gente falou até sobre a castração do amor, né? E aí foram 3 aulas falando, resgatando e trazendo, que aí chegou um dia que a gente estava dançando, chegou uma aula que a gente começou a dançar, ouvindo aquela música do Ielê Beleza Negra, né? Então, conseguimos trazer relato, identificar amor dentro dessa relação, né? Dentro desse mesmo território, né? Dentro desse contexto criminalizado, a gente consegue falar de amor e de beleza.